Dá som. Senhor, reunidos entre irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos, em humilde adoração. O meu boa noite a você, meu irmão, meu amigo. Que prazer e que alegria podermos estar aqui na TV Sinec juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Fico feliz porque tenho orado muito a Deus para que Deus transforme o meu coração, para que eu possa trazer a mensagem e viver a mensagem. Porque tem muitas vezes que a gente falha, nós somos fracos, mas Deus ele nos dá força para que nós possamos fazer a vontade dele, e é isso que eu faço diariamente, pedindo forças ao Senhor para trazer a sua palavra e ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque nós precisamos realmente de viver aquilo que nós pregamos. É uma luta muito grande, mas eu tenho certeza que o Senhor ele nos capacita e nós vamos ter condições de pregar a palavra do Senhor para salvar pessoas que estão na escuridão, pessoas que estão lá no fundo do poço, porque a voz pode ser minha, mas é o Senhor quem vai falar, não sou eu. Meu boa noite a você, que você possa realmente, nesse momento, abrir o coração para poder ouvir a mensagem do Senhor. Fico feliz em estar aqui e que Deus realmente possa me usar como instrumento em suas mãos. Como de costume, eu gosto também muito de louvar a Deus e eu vou fazer uma oração e em seguida já vamos louvar ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui na TV Sinec, Senhor, para transmitir a tua palavra, para que possa encontrar aqueles corações que estão machucados, Senhor, para que seja aliviado a dor de cada um, Senhor. Perdoe os meus pecados, minhas transgressões e nos conceda a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, com perdão dos pecados por Jesus. Amém, Senhor. E agora nós vamos louvar também ao Senhor. Louvamos através da oração e agora vamos cantar um louvor à honra e glória de Deus. Prostrado aos teus pés. Prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Ó Deus, quando poder falar ao trono teu, o poder e glória, amor e graça
poder. Desejo ser só Deus. Prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Oh Deus, quando vamos, que grande honra poder falar ao trono teu, com poder, glória, amor e graça. Ó Deus, desejo ser só teu. Ó Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu, com poder e glória, amor e graça. Ó Deus, desejo ser só teu, Senhor. Desejo ser só teu. Desejo ser só teu, Senhor, pois tu és o meu Criador, o meu pastor, o meu Deus. Muito bom quando nós louvamos a Deus e falamos da palavra de Deus e lutamos também para poder andar nos teus caminhos. Porque muitas vezes nós imaginamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas daqui um pouquinho nós já estamos fazendo a nossa própria vontade e deixamos Deus de lado. Escolhas. Muitas vezes eu escolho coisas que não são agradáveis ao Senhor. E eu preciso escolher, saber buscar a presença de Deus. E no relato bíblico, nós vemos que teve alguns personagens que fizeram algumas escolhas que foram trágicas. Tiveram consequências realmente que distanciou até a família. E é muito triste quando acontece isso. Porque aqui nós conhecemos, está relatado em Gênesis, capítulo 27, que relata a história de Isaac. Abençoa a Jacó. Mas Jacó não era o primogênito. O primogênito era Esaú. Esaú era o primogênito. Mas aqui nós vamos perceber que nessa história há uma situação muito triste, né? Porque um foi enganando, o outro foi também enganando, e aí todo mundo acaba sendo enganado. Vamos relatar aqui no capítulo 27, versículo 1 em diante. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui, pai. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua alvaja e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Aqui no relato, diz que Esaú era um caçador. E esse caçador realmente era
qual Jacó amava mais. Ele tinha Jacó e tinha a Esaú. Esaú era caçador e Jacó ficava mais, era mais doméstico, ele ficava mais cuidando das ovelhas, ficava ao redor ali, muito contato com a mãe. Então, cada um tinha um aspecto diferente do outro. E Jacó, ele era o mais novo, era o caçula. Então, a promessa, antes de tudo, vamos voltar um pouquinho, quando Rebeca teve os dois filhos, um segurou no calcanhar do outro. Então, Jacó segurou no calcanhar de Esaú para poder sair primeiro que o seu irmão. Mas Esaú saiu primeiro. Foram duas nações ali. Uma que louvaria o Senhor e outra que não louvaria o Senhor. Então falou Rebeca, quando ouviu, né, a Jacó dizendo que ia abençoar a Esaú, porque a Rebeca foi revelado que o menor seria o maior, e o maior serviria o menor. Quer dizer, Esaú serviria a Jacó. E aqui vem dizendo, no versículo 5, e Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E Esaú foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que fala com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Aqui Rebeca vem dizendo, porque ela ouviu do Senhor e ela foi fazer a vontade dela, ela não fez segundo a palavra de Deus. E ela vem dizendo aqui, ouve e faz aquilo que eu te ordeno, que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E leva-lo-ás ao teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é o homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Esaú era um homem peludo, um homem realmente de caça mesmo, um homem que mostrava no seu aspecto que ele era um homem diferente de Jacó. E Jacó, por sua vez, era um homem liso, era um homem mais tranquilo, mais calmo, estava ali junto com a sua mãe. Como que ele faria esse tipo de coisa? Aqui vem dizendo no versículo 12: Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Olha a escolha que a mãe e o filho estão fazendo de enganar ao seu pai. E assim trarei sobre mim a maldição e não a bênção. Olha que risco que ele estava correndo. Mas a Rebeca, ela planejou tudo. Ela fez tudo conforme a vontade dela. Ela não esperou no tempo de Deus. A escolha que ela estava fazendo, naquele momento, não era uma escolha correta. Porque se Deus prometeu, Deus cumpriria a sua promessa de dar o poder ao mais novo. Por qual razão? Vamos lá. Esaú era um homem que se distanciava de Deus. Ele gostava das mulheres de outras nações. Ele ia procurar, fazia questão de procurar. Ele não estava preocupado com a parte espiritual, a herança do pai, a espiritualidade de Isaac, porque Isaac servia ao Senhor. Isaac vivia lá buscando a presença de Deus. Isaac teve alguns sonhos, nós lembramos, quando ele saiu também da sua terra, onde seu pai foi escolher a esposa Rebeca, foi na casa do seu cunhado, na casa de Labão, irmã da mulher de Abraão, e foi lá e trouxe a Rebeca. E Rebeca, por sua vez, quando ela engravidou, ela ficou sabendo, porque Deus, o anjo do Senhor, anunciou para ela que o mais novo seria. Mas só que ela não estava com fé suficiente. E ela tomou uma atitude completamente diferente daquela que Deus tinha proposto para ela. Ela quis, por ela mesma, resolver a situação e trazer a bênção para Jacó. Só que aí ele precisaria de enganar o pai, porque a mãe já estava dando toda a dica para que ele fosse enganado. Ele já não estava enxergando mais, estava quase morrendo. E traria uma bênção para aquele que não serve ao Senhor, então essa bênção seria desperdiçada. Não teria lucro nenhum, não teria vantagens, porque o evangelho ali naquele momento pararia ali, porque Esaú não daria sequência ao seu pai.
como um sacerdote do Senhor ali, mostrando a palavra de Deus e seguindo os passos do pai. Esaú não queria saber disso. Ele fez a escolha dele de não servir ao Senhor, trazendo mulheres de outras aldeias para ter relacionamento com ela, ter filho com elas. E Rebeca, vendo esse tipo de atitude, viu que Jacó era mais realmente reverente, que buscava mais a presença de Deus. Jacó tinha todos os princípios do pai. Mas só que eles não esperaram o momento certo para tomar a decisão e deixar que Deus conduzisse. Eles fizeram uma escolha errada. E aí, realmente, Jacó leva o guisado. Rebeca prepara o guisado ali, saboroso, como realmente o pai gosta. E ele fala, né? Olha aqui. Vamos aqui. Rebeca, no versículo 15. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Saul, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. No versículo 16 do capítulo 27 diz assim: E com as peles do cabrito cobriu a sua mão e a sua lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele ao seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Perceba agora no versículo 19. E Jacó lhe disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste meu filho, filho meu, a caça? E ele disse: Porque o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, o mandou ao meu encontro. Olha, enganando por completo o pai para receber uma bênção, seguindo o conselho da mãe, que também estava com o mesmo propósito. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. O Isaque não enxergava mais. Ele colocava a mão assim, ele palpava e via os pelos e sabia que era o seu filho mais velho, Esaú. Ele sentia o cheiro, sabia que era o seu filho, porque o cheiro da caça, o cheiro do campo ali, estava em Esaú. E ali ele cheirando disse: realmente é Esaú. E ali ele disse que tinha a bênção para o seu filho Esaú, e assim comeu o guisado, e foi lá e abençoou a Jacó. E Jacó, recebendo a bênção ali, trazendo engano, fez uma escolha completamente errada. E no versículo 16 diz assim: Disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija meu filho. E chegou-se e beijou, então sentiu o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: Eis que o cheiro é do meu filho, e como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, assim pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te, olha aqui no versículo 29, sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, e o Senhor teu Deus, e o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa frase aqui você lembra quando Deus falou para Abraão, lá no início, quando Deus estava chamando Abraão e disse para Abraão: Abraão, toda a terra que você entrar, se as pessoas te abençoarem, serão abençoadas. Se elas te maldizerem, elas serão malditas. Então aqui Deus vem falando, Jacó vem falando, Isaac falando as mesmas palavras que ouviu do pai, vem citando para o seu filho Jacó. Não que ele conhecia, para ele estava falando com Esaú. Porque Jacó ele ficou calado, ele só deu aquelas primeiras respostas, depois ele ficou calado. Ele não disse mais nada. E ali ele é abençoado. E aí Jacó, ele já com o coração realmente desesperado, porque ele sabia que Esaú, quando soubesse dessa notícia, ia se revoltar e aí contra ele. Olha a consequência que
trouxe a escolha errada. A mãe, no lugar de ajudar, acabou distanciando, porque quando Esaú soube dessa história, ele voltou da caça, verdadeiramente era Esaú, chega ao seu pai e vem dizendo, aqui está relatado no capítulo 27. Então vem aqui vamos no 31. E fez também ele um guisado saboroso, Esaú, e trouxe ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da casa de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque a seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito. Quando ele falou isto, ele já pensou, já veio rapidamente na mente dele: Fui enganado. Fui enganado. Jacó me enganou. Mas não foi Jacó somente que enganou. A sua mãe, que começou toda essa situação e seduziu a Jacó a fazer esse tipo de coisa. Ele foi atrás do erro, porque ele queria também realmente a primogenitura, ele queria ser o líder, ele queria continuar os preceitos de Deus, ele queria seguir ao Senhor. Mas ali ele fez de uma forma errada, completamente errada. Ele tirou a primogenitura do seu irmão mais velho. No versículo 33 vem dizendo assim: Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? E eu comi tudo antes que tu viesse e já abençoei, e ele será abençoado. Quer dizer, a bênção já foi para Jacó. Não sobrou para Esaú. E Esaú ficou desesperado. No versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse ao seu pai: Abençoe-me também a mim, meu pai. E ele disse: Vem o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, o enganador? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou e agora me toma também a bênção. Disse mais: Não reservastes para mim nenhuma bênção? Não sobrou bênção para Esaú, porque era só uma bênção, era para o primogênito. Primogênito seria, após a morte do pai, o cabeça de toda a casa. Ele que dominaria tudo, ele que conduziria tudo, tanto o povo como a mãe, aos seus irmãos, que também estavam ali. Ele que ia colocar as regras ali. Mas só que as regras que Esaú ia colocar não estão seguindo os princípios de Deus e fazendo a sua própria vontade. Ia praticamente destruir tudo aquilo, todo o projeto de Deus. Mas ali, Jacó tomando essas bênçãos, Esaú ficou desesperado, uma revolta tão grande. Você já foi enganado alguma vez? Por alguém da sua própria família? Alguém que você vivia constantemente ali? Não dá uma dor forte realmente quando você percebe que alguém te enganou para tomar vantagens da qual era sua, para tomar as bênçãos da qual era sua? Assim Esaú ficou muito enraivecido e ali ele queria de qualquer jeito pegar a Jacó. Ele queria estrangular Jacó por ter enganado ele. Apesar de na primeira vez, quando Esaú chegou do campo, da caça, ele pediu para o seu irmão: me dá um pouquinho do seu cozido. E ali ele pegou Jacó com sutileza e falou: eu te dou, mas só que você me dá para uma primogenitura. Eu vou ser o primogênito no seu lugar. Você quer? Uma troca. E ali Esaú, com fome, pensando que era só conversa fiada, foi e cedeu. Mas era coisa séria. Era coisa séria, porque Esaú ele não estava preocupado com os princípios. Para ele tudo era festa. Ele pensava somente em festa, enquanto Jacó realmente estava preocupado em servir ao pai. Mas só que não esperou o tempo de Deus. A mãe e o filho escolheram o momento errado, a hora errada para fazer as coisas. E aí a consequência veio. No versículo 41. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á aos dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Olha que situação que Rebeca trouxe para a família. Por ter feito a escolha errada e não ter esperado Deus agir na vida do seu filho Jacó.
porque Deus, ele proveria um meio de Jacó ser abençoado e continuar a sua jornada. Mas a escolha que eles fizeram, mãe e filho, não foi para a honra e glória de Deus, e sim para a desgraça da própria família, porque ali Jacó é obrigado a sair da sua terra. E ali, quando ele vai embora, Esaú, ele fica com todas as terras, mas só que Jacó, ele não volta mais para casa, ele fica muitos anos fora. E não vai conseguir mais ver a mãe viva e nem o pai, porque o pai já estava praticamente morto. Faltava pouco tempo para Jacó, para Isaac ser recolhido. E ali Jacó ele foge, ele vai embora, deixa a família, leva só uma mochilinha nas costas e vai embora. Pega o deserto e vai lá para a casa de Labão, o irmão de Rebeca. Vai para a casa dos meus parentes lá, e lá você vai viver lá em paz até que Esaú se acalme. Porque a intenção de Esaú era ser realmente o sucessor, era ser aquele que dominaria toda a propriedade, a riqueza do pai ficaria somente com ele. E ele administraria tudo da forma dele, não da forma que Deus tinha de propósito para eles, mas da forma que ele mesmo queria. Ali viraria realmente um lugar onde Deus não habitaria, porque Esaú ele não estava preocupado com a palavra de Deus. Ele não estava nem aí com a palavra de Deus. Ele via, ele foi ensinado, ele aprendeu, mas ele não quis dar sequência, porque a escolha que ele fez foi a escolha de viver um caminho do mundo. E realmente eu fico imaginando quantos de nós estamos fazendo esse tipo de escolha. O mundo é muito atrativo, o mundo traz muitas coisas que nós, ilusoriamente, nós achamos que é bom, que nós vamos ser felizes, mas lá no fim, ele traz uma dor tão grande no coração, com as escolhas que eu faço, me distanciando dos caminhos do Senhor e buscando a minha própria vontade, querendo ser rico, querendo ser poderoso, querendo ser famoso, querendo ter dinheiro, querendo ter uma família, mas não segundo a vontade de Deus e segundo a minha vontade. Chega lá na frente, você pode pensar, não, está dando tudo certo, está correndo tudo bem, estou ganhando dinheiro, minha família está bem, mas o principal de tudo é fazer a vontade de Deus. E nesse período que eu fiz a minha escolha de servir o meu próprio caminho, deixando Deus de lado, mas como deixar Deus de lado? Porque você não segue os princípios da palavra de Deus. Você faz segundo a tua vontade. Você não faz segundo a vontade de Deus. Porque se você ler a Bíblia, se você ter um conhecimento da palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes aquilo que nós fazemos, enganando o próximo, usurpando de outras pessoas, tirando vantagem de outras pessoas, casando, fazendo uniões que não estão para a honra e glória de Deus, se alimentando de uma forma que contamina o nosso corpo. Bebida alcoólica, droga, cigarro, coisas que danificam o nosso corpo, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não, mas eu tenho Deus, eu falo com Deus, eu converso com Deus, mas pratica todas essas coisas. Jacó, não, Jacó buscava realmente fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Só que ele indo pela mãe dele, fez a escolha errada, acabou também pagando muito caro por essa situação. E é o que acontece quando nós fazemos as coisas erradas. E aí Jacó foge. Aí Jacó chega lá em Arã. Está relatado no capítulo 29. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo de 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos seus rebanhos, e havia uma grande pedra sobre o poço. Ali normalmente os pastores iam lá, esperavam chegar todos os rebanhos de cada fazenda para poder dar água a eles. Só que aquela pedra sozinho ninguém conseguia retirar mesmo. Tinha que ser pelo menos umas 4, 5 pessoas para poder retirar aquela pedra. Só que Jacó vai lá e ele retira sozinho aquela pedra. E Jacó pergunta: vocês conhecem Labão? Está no versículo 5 do capítulo 29. E ele lhe disse: conheces a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse mais: está ele bem? E disseram: está bem. E aquela é Raquel, sua filha. Vem com as ovelhas. Porque Raquel ela era pastora.
E ela cuidava dos rebanhos, né? Lá da casa do pai. E ela levava para beber água lá. Então, Jacó, tendo essa notícia que está realmente na terra certa, no local certo, vai ver Raquel, conversa com Raquel, e Raquel vai e leva Jacó até o seu pai. E Jacó, estando ali, junto com o pai, aí Jacó, ele, por ter visto Raquel, e Raquel era uma mulher bela, logo que Jacó viu Raquel, já se apaixonou por ela, porque ela era muito bonita mesmo, ela chamava muito atenção. Ela chamava muita atenção e Jacó, vendo, já se apaixonou por ela e ela também se apaixonou por Jacó. Mesmo ele sendo um homem liso, normalmente era calvo, não tinha quase pelo no corpo, mas ainda assim Raquel se interessou por ela. E aí depois foi o encontro de Labão com Jacó. E naquela época tinha que se pagar um dote para casar. E normalmente se casava com a primogênita, não com a caçula. E Jacó, vendo lá, chegou para Labão. Labão, olha, eu vim para cá, a sua irmã é minha mãe, nós somos parentes, tudo assim, e tá bom. E você quer trabalhar aqui na minha fazenda? Quero. Mas só que é assim, eu quero trabalhar porque eu gostaria de ter a mão de Raquel. Eu gostaria de me casar com Raquel. Eu trabalharei 7 anos para você para pagar o dote de Raquel. Esse dote era uma garantia que a filha de Labão iria sair dali assegurada, não ia faltar o pão de cada dia, ia ter a sua casinha, era uma reserva, uma poupança, uma caderneta de poupança, ali durante aqueles 7 anos para comprar uma casa, comprar um rebanho, e já está estabelecido. Então Jacó trabalhou 7 anos lá para Labão. Aí no versículo 20, vem dizendo assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E esses lhes apareceram como poucos dias pelo muito que amava. E aqui vem dizendo: e disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que me case com ela. Então reuniu Labão os homens para fazer uma festa, né? Casamento, normalmente, uma festa, né? Para alegrar o coração tanto do casal como daqueles que estão ao redor. E Labão, ele foi e realmente ajuntou todo mundo ali, ficou tudo certinho, e ali sai o casamento. Só que nesse casamento, normalmente é à noite. A fogueira acesa, tudo lá, as velas, estava tudo aceso lá, a festa, os lampiões, estava tudo aceso. Então estava tendo a festividade. Aí o noivo vai para a barraca junto com a noiva. A noiva já está esperando o noivo lá na barraca. E lá na barraca não tem luminária, é uma escuridão só, porque a lua de mel deles era desse jeito. E Jacó vai para lá, para a barraca. Deita com a mulher, não, a mulher não fala uma palavra, ela não se manifesta, ela deita, tem todos os preceitos ali, tudo certinho. Aí, quando Jacó levanta de madrugada, que está claro o dia, ele olha na cama do lado dele, não era Raquel. Labão enganou a Jacó. Ele disse: aqui na minha casa, no nosso território, não se casa com a mais nova, e sim com a mais velha. E eu te darei a minha mais velha, porque Bila, Leia, aqui está relatado aqui, está no versículo 30, né? Nós estamos aqui lendo aqui, no capítulo 29, versículo 30. Não, Jacó teve, vamos aqui, me perdoem. Então Jacó trabalhou depois mais 7 anos, porque ele foi enganado. Aí ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel. Só que aqui tem um detalhe, você percebe que Jacó, ele tinha justificativa para poder reclamar? Quando ele viu que era Leia que estava ali,
Ele lembrou-se do quê? Que ele também enganou ao seu pai juntamente com a sua mãe. Você vê que ele ali, ele acabou colhendo realmente o que ele plantou. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder realmente ter a mais nova. E trabalhou mais 7 anos, fadigado ali, cansado, já 14 anos, longe da família. O pai já falecido praticamente, e a mãe também já estava numa idade bem avançada, 14 anos trabalhando ali para ter as duas esposas. E ali ele acaba ficando longe dos seus pais, porque a escolha que a mãe fez para o seu filho, e o seu filho aceitou, foi uma escolha errada. E ali ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Só que não acaba por aí, não. Não acaba por aí, porque Labão ele estava vendo que Jacó estava dando lucro para ele. Labão não estava preocupado também com Deus, eles serviam a outros deuses. Ele não estava preocupado, o negócio dele era negócio. Vamos negociar, você está me dando lucro, está ótimo, continua aqui com as minhas filhas, você quando tiver tudo certinho, você tiver uma herança boa, aí você pode ir embora com a minha filha. Só que Labão de jeito nenhum deixava Jacó embora, ele queria ganhar mais e mais e mais e mais. Mas só que Jacó ele estava colhendo os frutos que ele plantou lá no passado, por enganar ao seu pai. E ali ele começou a trabalhar, e trabalhou vários e vários anos, ali junto com o Labão. Praticamente ficou ali 25 a 30 anos, desde quando ele saiu da casa dos pais, fugido, porque enganou ao seu irmão, ao seu pai, e saiu fugido de lá, porque senão seu irmão, quando o pai viesse a dormir no Senhor, ele mataria para ficar com toda herança. Ele teve que fugir. Só que mesmo assim, Deus perdoou, porque Jacó depois ele reconheceu que ele errou. Ele se humilhou diante de Deus. Ele pediu perdão ao Senhor. Ele clamou ao Senhor por perdão, porque ele já estava sentindo na pele dele. Deus ele perdoa. Muitas vezes você pode ter feito algo errado, não fez conscientemente, mas errou. Tem que admitir o seu erro. Que você enganou uma pessoa, que você escolheu a maneira errada de agir e você acabou prejudicando alguém da sua família, algum colega, alguém na escola, no trabalho, para tirar vantagens. E ali você vai ter as consequências, mas Deus é um Deus misericordioso. E Deus abençoava, ainda assim, Deus abençoava Jacó. Tanto é que Labão não queria desistir de Jacó, ele queria que Jacó continuasse ali, trabalhando mais anos ali para prosperar, porque Labão já vivia essa vida de engano, não tinha problema nenhum. E Jacó acabou caindo na mão de Labão, e Labão realmente fez tudo isso daí. Só que Jacó, ele se arrepende, e Deus prospera. Deus prosperou ele, e Deus perdoou. Mas só que tem um porém. Foi arrependimento mesmo, não é aquele arrependimento só no momento que você está numa dificuldade, não. Um arrependimento de coração, onde Jacó já não faria mais as mesmas coisas que ele fez no passado. Porque ali, a lição que ele teve foi dolorosa. E muitas vezes nós podemos ter a mesma condição, e essa dor não é fácil, não. Se você pagar aquilo que você... Por isso que a Bíblia diz, tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que eu plantar, se eu não fizer a vontade de Deus, não amar o meu próximo como a mim mesmo, e respeitar o meu próximo, eu tenho errado muito. Não estou dizendo aqui para vocês que eu sou perfeito, em hipótese alguma. Eu sou falho, sou um homem miserável e pecador. Careço da misericórdia de Deus, como cada um de nós temos a Deus para nos dar o perdão. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e falamos, Senhor, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Há algumas coisas que eu fiz que eu não fiquei. Eu falei, Senhor, apesar de eu estar cantando para o Senhor, eu não louvei o Senhor, porque eu estava fazendo a minha vontade e não fazendo a tua vontade. E nós precisamos realmente de buscar mais a presença de Deus. Eu, graças a Deus, eu estou começando a entender algumas coisas e estou abrindo meus olhos para não praticar mais o que eu estou praticando. Porque isso daí vai me levar para o fundo do poço. E não, a minha escolha tem que ser uma escolha para as mansões celestiais e não para este mundo. Então eu preciso de rever tudo que eu estou fazendo, e eu estou revendo, porque teve um dia que eu chorei. Chorei porque eu não fiz segundo a vontade de Deus.
e fiz a minha vontade. E muitas vezes eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu gosto de brincar, mas a gente precisa de saber fazer as coisas para não desonrar a Deus. Escolher o momento certo e fazer a coisa certa, estar no lugar certo para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque senão não adianta. E tem muitas pessoas que acabam se deixando levar. Olha, faz isso daí, não se preocupa não. Que nada, meu. Deixa ele para lá. Faz aí que você vai ganhar dinheiro, depois você vai ficar tranquilo. Depois, de repente, lá na frente, você dá um dinheirinho para ele, tá tudo certo. Não, não é assim não. O que eu plantar, eu vou colher. Se eu não estiver fazendo segundo a vontade de Deus, cedo ou tarde eu vou colher. E quando eu for colher, se eu não me arrepender, se eu não dobrar o meu joelho diante do Senhor e fazer da forma correta, o prejudicado vai ser eu. Porque eu vou perder a minha salvação. Louvado seja Deus, porque Jacó, apesar de toda a situação que ele viveu, de engano, de escolher da forma errada para receber as bênçãos de Deus, ele se arrependeu. Ele abriu o coração para o Senhor. Ele teve uma grande família, inclusive essa grande família são as 12 tribos de Israel, da qual o Senhor prometeu a Abraão. Desde Abraão a Isaac, depois vem a Jacó, foi prometido. E Jacó, por sua vez, ele faz segundo a vontade de Deus. E nós temos que escolher certo, irmãos. Jesus diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa com você, eu cearei e você comigo. Então nós temos que escolher abrir a porta para quem vai nos amar, para quem vai nos dar força, para quem vai cuidar de nós. E não tem mentira, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem falado para mim e para você. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo praticamente no final deste mundo. Eu louvo a Deus pelas coisas que estão acontecendo, porque mostra cada vez mais a volta de Jesus. E toda essa maldade, todo esse engano, toda essa dor que a gente sente vai passar, porque Jesus, ele vai voltar e vai resgatar aqueles que escolheram ficar com o seu lado. Você lembra muito bem lá no Egito, quando o povo estava ali, lá no Êxodo, Moisés estava ali buscando a tábua do mandamento e o povo adorando o bezerro de ouro, e Moisés fica irado, quebra as tábuas e fala assim: olha, aquele que quer vir para o meu lado, para o lado de Deus, pode vir. E aquele que quiser continuar do lado do erro, pode continuar. Escolhas. Uns escolheram vir para o lado de Deus junto com Moisés, e outros escolheram continuar a sua vida errada, voltar para o Egito, voltar para a terra do sofrimento, da escravidão. Eu não quero voltar para a escravidão, eu já saí. Deus me libertou desse mundo cruel que nós vivemos. Eu não quero mais voltar. De vez em quando a gente leva uns tombos, mas Deus permite que esses tombos sejam dados para que nós aprendamos realmente a andar e andar com firmeza. Eu quero louvar ao Senhor. Gostaria que você ouvisse esse louvor. Brilha, Jesus. Brilha em mim. Quero ser teu servo, discípulo, iluminando as trevas, com teu amor, falando
brilha em mim, brilha em mim, com teu poder, tua paz, teu amor, compartilha, brilha, Jesus, brilha em mim. Doces do pecado, redenção no caminho, salvação e pronto está pra te encontrar lá nas nuvens do céu. Brilha, Jesus, brilha em mim, brilha em mim, com teu poder, tua paz, amor, vontade. Brilha, Jesus, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha em mim. Brilha em mim. Com teu poder, tua paz, teu amor, compartilha. Jesus, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha em mim. Tua paz, teu amor, compartilha. Brilha, Jesus, brilha em mim. Brilha em mim, brilha, Jesus, brilha em mim, brilha, Jesus, tua paz, teu amor, compartilha. Brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha em mim. Jesus quer brilhar em você. Jesus quer brilhar em mim. E para ele brilhar, nós temos que seguir aquilo que ele determinou dentro da sua palavra. Não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Escolhermos o caminho correto. E esse caminho vai te levar para as mansões celestiais. Agora, se você escolher o caminho errado, é só essa vida que você vai ter e acabou. Eu não quero perecer eternamente. Eu quero viver com Cristo e tenho certeza que você também quer viver com Cristo. E Jesus te ama muito, por isso que ele veio a este mundo, entregou a sua vida para nos resgatar, para nos salvar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a mim
à minha família, aos meus amigos também e aos seus amigos também. E à sua família. Que Deus abençoe a cada um de nós. É o nosso desejo de oração. E até terça que vem, se assim Deus o permitir. Até lá.